Bom, então, boa tarde para todas e todos, né? É um prazer a gente estar aqui, receber vários ex-alunos, né? Tem vários ex-alunos aqui assistindo que gostam muito de Jonas, né? Ex-alunos de Jonas, inclusive, né? Que vieram aqui de outras universidades, que estão por aí, né? Fazendo seu doutorado. A gente agradece muito a presença de vocês, né? E espero que todos, sempre que vocês possam, venham aqui assistir os seminários. Então, hoje, nosso convidado é o professor Jonas, né, bem conhecido aí dos alunos e tal, né, e hoje vai falar sobre um tema que ele trouxe, né, aqui para o departamento quando ele chegou aqui, né, transporte em grafeno e tal. Recentemente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns trabalhos, né, então foi muito bom, tem sido muito boa aí a colaboração com o Jonas. Nós tivemos, acho que, 2 ou 3 trabalhos feitos aí em colaboração, então uma pessoa extremamente, né, diversificada, né, e sabe trabalhar em equipe e tal, então fico muito feliz de tê-lo aqui como seminarista. Bom, mas para falar para o Jonas, né, tem que convidar a pessoa que conhece o Jonas aí desde que ele nasceu, né? Então, vou chamar o Fernando, né? Fernando é a pessoa mais recomendada para falar aí, para apresentar o professor Jonas. Fernando, a palavra é sua, por favor. Bom, tudo bem. Para vocês não pensarem que eu sou o pai biológico dele, desde que ele nasceu cientificamente. Jonas estudou na UFPB, onde ele fez graduação e doutorado. Ele pulou o mestrado, que foi uma coisa muito boa, porque, por isso e pela alta produtividade dele, ele tem um currículo bastante extenso para a idade que ele tem hoje. Então, eu não vou dizer a idade dele, não, mas, por exemplo, vocês podem olhar no lápis dele, tem 23 artigos, mas tem cara de menino, vocês estão vendo ainda. Ele terminou o doutorado em 2014 e aí foi em seguida para a Espanha, onde ele passou um ano no Instituto de Ciência de Materiais de Madrid, voltou para Recife, ficou uma temporada curta em Natal, quando veio para a Rural, onde está com a gente, né, como professor permanente, e ele atualmente está na Alemanha. Então, ele está falando para vocês da Alemanha, do Instituto de Nanotecnologia, que fica dentro do Instituto Tecnológico de Karlsruhe, na Alemanha. Então, está num lugar onde se faz pesquisa de ponta nas coisas que ele vem trabalhando aí, com grafeno, estrutura eletrônica, transporte, etc. Então, é sobre esse trabalho recente dele que ele vai falar para a gente hoje. Aí. Legal dar a palavra para ele aí. Então, João, você. Obrigado, Fernando, aí, pela apresentação. E vamos para a apresentação, né? Eu preparei esse seminário aqui para falar sobre esses 3 artigos que aparecem aqui nessa primeira página. Né? Esses 3 artigos que eu coloquei aqui esse ano. Nenhum deles é com colaboração com o pessoal aqui da Alemanha, e são 3 artigos que, na verdade, eu terminei eles quando eu estava aqui, mas são coisas que eu fiz com alunos de mestrado, ex-alunos de mestrado meu. E espero no próximo seminário que eu der apresentar os trabalhos que estou fazendo aqui. Já tenho resultados já, mas ainda não tem nada publicado. Né? E outra coisa, eu queria pedir, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, pode me interromper no meio do seminário, para que eu perceba que vocês estão me ouvindo. Para não achar que eu estou falando sozinho aqui, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Bem, isso basicamente é o que eu vou falar sobre aqui. Primeiro eu vou falar um pouco sobre superredes, e depois falar um pouco sobre grafeno e superredes de grafeno. E esses 3 tópicos aqui seguintes são os 3 trabalhos que eu irei falar aqui. E os 3 trabalhos envolvem superredes de grafeno. Né? Aqui uma superrede desordenada, e aqui são superredes magnéticas, e aqui uma maneira de controlar o transporte do vale no grafeno, usando também barreiras de potencial.
E eu queria só perguntar uma coisa, vocês estão vendo o meu mouse aí ou não? Estamos bem. Sim, estamos. Sim. Tranquilo, então vamos continuar. E se alguém já viu meus seminários antes, essa figura aqui é bem conhecida. E uma coisa que a gente aprende no curso de mecânica quântica, nos primeiros problemas que a gente resolve é a barreira de potencial, poço de potencial. E todo mundo sabe que quando você tem uma barreira de potencial, é possível que ocorra o que a gente chama de tunelamento, né? Então, uma função de onda, a onda vem aqui, em uma barreira, classicamente ela bateria e voltaria, mas na mecânica quântica é possível que ela tunele aqui e atravesse a barreira. É um fenômeno chamado de tunelamento. Quando a gente tem um poço de potencial, que é esse caso aqui, que a gente tem a presença de estados ligados, então existem algumas energias permitidas, energias discretas, que são permitidas aqui dentro desse poço. Então, nesse caso aqui, essas três linhas aqui, seriam as três energias permitidas, então é possível que você tenha partículas aqui dentro, apenas com essas energias, que são as energias permitidas dentro desse poço. E aí, o problema seguinte seria estudar o caso de duas barreiras. E aí, quando você tem duas barreiras, você pode imaginar essa parte central aqui como sendo um poço, como esse daqui. E se você olhar aqui, você teria, se aqui no caso fosse um poço, você teria aqui os três estados ligados, as três energias permitidas. Mas isso daqui não é um poço, porque aqui você tem, na verdade, duas barreiras de potencial. Mas o que acontece é que nesse problema aqui, especificamente, se um elétron ele incide aqui nessas barreiras com uma dessas energias, que seriam as energias permitidas dentro do poço, e atravessa essas barreiras com transmissão igual a 1. Ou seja, ele não enxerga as barreiras e atravessa direto. Isso é chamado de tunelamento ressonante. Isso acontece quando você tem duas barreiras de potencial. E o que seria superrede é você ter várias barreiras, chegando até o caso de ter infinitas barreiras. À medida que você vai aumentando o número de barreiras, você vai criando, ao invés de ter apenas uma única linha aqui, você tem várias linhas muito próximas, e quando você chega ao caso infinito, infinitas barreiras, você fica com uma faixa aqui de energia, que é uma energia permitida, e faixas proibidas, que é o que a gente chama de mini bandas e mini gaps. Então, na superrede infinita, você vai ter umas regiões chamadas de mini bandas e mini gaps, que seriam as energias permitidas aqui, e as energias proibidas. Isso é basicamente a ideia do que é uma superrede, né? São essas sequências de barreiras. E existem vários tipos de superredes. A gente já trabalhei com todas aqui, e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos trabalhos sobre uma superrede desordenada, mas elas podem ser periódicas, ou seja, as barreiras elas têm todas a mesma altura, a mesma largura, e elas têm a mesma distância entre elas. Então, basicamente, você tem duas regiões aqui, uma com potencial VA aqui e outra com potencial 0, e elas se repetem periodicamente. Então, isso seria uma superrede periódica ou uma superrede ordenada, né? E aí você tem a possibilidade também de ter uma superrede desordenada, e basicamente, numa superrede desordenada, você tem alguma coisa que varia de maneira aleatória. Pode ser a altura da barreira, pode ser a largura da barreira, ou pode ser a localização dessas barreiras. Elas podem estar mais próximas umas das outras ou mais afastadas, e isso pode variar de maneira aleatória, e isso a gente chama de uma superrede desordenada. No trabalho que a gente fez aqui, que eu vou falar, o que a gente fez foi basicamente deixar aleatório a localização das barreiras. Então, a distância entre elas estavam variando de maneira aleatória. Uma outra possibilidade, que é uma superrede que está aqui entre o ordenado e o desordenado, que é o quase periódico. No quase periódico, você tem várias possibilidades também, uma muito conhecida é as barreiras seguir uma série de Fibonacci, por exemplo. Nessa figura, especificamente, aqui a gente tem a terceira geração de Fibonacci, que é uma barreira, poço, barreira. Depois barreira, poço, barreira. Isso se repete. Isso aqui seria uma superrede quase periódica, seguindo a terceira geração de Fibonacci. Existem várias outras superredes quase periódicas que são estudadas por aí. E uma coisa bastante importante que a gente precisa falar aqui para entender o que vai ser dito aqui nos nossos resultados é entender dos resultados muito importantes que foram obtidos há vários anos atrás. O primeiro é o Teorema de Bloch, que foi obtido aqui em 1928.
que ele diz basicamente que quando você tem uma estrutura periódica, a função de onda, ela se espalha por toda a estrutura. Então, você tem uma função de onda estendida por toda a estrutura. Isso é chamado teorema de Bloch. Isso foi obtido por Bloch, e existe um teorema de Bloch que diz que a função de onda, ela se repete e se estende por toda a estrutura. A única diferença é uma fase entre esse ponto e esse. Mas isso aqui se repete, a função de onda está espalhada por toda a estrutura. Em 1958, Anderson obteve que se você tem um sistema agora desordenado, ao invés de um sistema periódico, você tem localização. Ou seja, a função de onda, ao invés de se espalhar por toda a estrutura, existe uma localização aqui. Vocês podem ver a função de onda, ela está exatamente localizada aqui. Então, a gente pode imaginar um sistema delocalizado, como sendo um sistema metálico, onde as partículas estão espalhadas por todos os lados. E aqui podemos imaginar como um sistema isolante, onde as partículas estão localizadas, a função de onda das partículas estão localizadas em algum ponto, então elas não saem dali. Podemos imaginar isso como sendo um sistema isolante. É importante falar aqui que, alguns meses atrás, né, Anderson faleceu. Ele foi um grande físico aí. E acho que foi em março, final de março desse ano, com 95 anos, acho que 96, ele faleceu e deu realmente grandes contribuições aqui para a física da matéria condensada. Né? E não foi de coronavírus, tá? A morte dele. Todo mundo que morre esse ano, você já imagina que é coronavírus, mas não foi. Vamos seguindo aqui. E falar um pouco sobre grafeno agora. A gente já entendeu basicamente, espero que a gente entendeu basicamente o que é uma superrede. E essa distinção, quando você tem uma superrede desordenada, isso leva à localização. E quando a superrede ela é periódica, isso leva a um estado espalhado, uma função dela espalhada, um estado delocalizado. E vamos falar um pouco sobre grafeno. Grafeno é possível, que todo mundo já tem ouvido. Dificilmente alguém nunca ouviu falar sobre grafeno. Mas o grafeno é uma estrutura hexagonal, formada aqui por duas subredes. Aqui a gente está chamando de subrede A e B, que é azul e amarelo. Isso aqui é o espaço real, isso aqui é o espaço recíproco. E no espaço recíproco a gente também tem uma estrutura aqui hexagonal. Existem dois pontos muito importantes, que é esse ponto K e esse ponto K' aqui. Como a gente vai ver no próximo slide, são os pontos onde estão chamados pontos de Dirac, que é onde a banda de condução e a banda de valência se tocam. E se a gente usa aqui um modelo tight bind para descrever elétrons aqui no grafeno, considerando apenas saltos para primeiros vizinhos, a gente obtém essa relação de dispersão aqui entre energia e momento. E se a gente expande essa energia em torno desses pontos K e K', o que a gente obtém é essa relação de dispersão aqui. E essa aqui, basicamente, é a figura da relação de dispersão, a estrutura de bandas aqui do grafeno. E esses pontos aqui são exatamente os pontos K e K'. E a gente vê que, se a gente considera apenas pontos próximos aqui, a gente tem uma relação de dispersão linear entre a energia e o momento. E essa relação de dispersão linear, basicamente, é o que traz deixa o grafeno tão interessante. Né? Se a gente lembrar lá de mecânica quântica, relativística e relatividade, a gente vai lembrar que a energia relativística é dessa forma. E se a gente põe a massa igual a zero, a gente tem uma relação aqui linear entre a energia e o momento. Então, de alguma maneira, os elétrons de baixas energias no grafeno, eles se comportam como férmions sem massa, férmions relativísticos sem massa. Então, muitas características de sistemas relativísticos a gente consegue observar nos elétrons no grafeno. E uma dessas características que a gente observa no grafeno é o que a gente chama de tunelamento de Klein. E eu vou tentar explicar aqui de maneira rápida, basicamente, o que é esse tunelamento de Klein. Como vocês viram, aqui a gente tem uma barreira de potencial, e digamos que existe um elétron aqui que está incidindo aqui nessa barreira. Ele vem com incidência normal aqui nessa barreira. Se a gente voltar aqui, a gente vê que a gente tem uma relação de dispersão linear entre a energia e o momento, mas cada uma dessas linhas aqui que formam esse cone,
vem de uma subrede diferente. Então, essa linha vermelha aqui, ela vem da subrede A e o outro vem da subrede B, que é o que a gente chama de pseudospin. Ou seja, tem o pseudospin A e o pseudospin B, que são as duas subredes. E a gente também tem os dois pontos K e os dois pontos K', que é o que a gente chama de vale. E essas duas entidades, elas são muito semelhantes ao spin que a gente estuda, ao spin das partículas. É um spin fictício, mas ele se comporta como spin. Então, a gente tem, no grafeno, a gente tem 3 spins distintos. Tem um spin real, de fato, tem o pseudospin, que está relacionado com as duas subredes aqui. E tem o outro spin, que é chamado de vale, que está relacionado com os dois pontos K e K'. Do mesmo jeito que a gente tem spin up, spin down, spin real, o pseudospin pode ser A e B, e o vale pode ser K ou K'. E o que a gente tem aqui, basicamente, é que o pseudospin ele deve se conservar quando esse elétron ele vem inserido nessa barreira. E o que acontece, basicamente, é o seguinte: se esse elétron ele vem inserido nessa barreira e volta, ele está vindo como pseudospin aqui, sigma, seria pseudospin A, por exemplo. Se ele volta, os elétrons que estão caminhando no sentido contrário aqui, eles têm o pseudospin negativo, menos sigma, que seria o pseudospin B, seria A e B. Então, esse processo do elétron vir aqui, bater e voltar, ele teria uma troca no spin e ele não conservaria o pseudospin. E para que se mantenha conservado o pseudospin, a única forma é que esse elétron atravesse essa barreira de toda forma. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, para que o pseudospin se conserve, esse elétron incide na barreira e atravessa sem enxergar a barreira. Não importa a largura da barreira, não importa a altura da barreira, não importa quantas barreiras existam, não importa como essas barreiras estão organizadas de maneira aleatória, desordenada, quase periódica, não importa. O elétron, quando ele incide de maneira normal a essas barreiras, ou seja, uma incidência normal, não uma incidência oblíqua, para a incidência normal, transmissão é 1, independente de qualquer coisa. A barreira é invisível. Isso é uma característica relativística, mas que é observada no grafeno e é chamada de anulamento de Klein. E agora vamos, entendendo isso aí, vamos para os trabalhos, né? Vou tentar explicar aqui um pouquinho sobre os 3 trabalhos. Não estão na sequência que foram publicados, mas a diferença entre um e outro são meses, na verdade. Então, esse trabalho aqui foi o primeiro que eu gostaria de falar. Ele foi uma colaboração aqui entre eu e Anderson, Marcelo Lira, que é lá de Maceió, que passou um período aí com a gente. E a gente conseguiu fazer esse trabalho aqui. Também teve a colaboração de Ícaro, que foi um meu aluno de mestrado. E o sistema que a gente está estudando aqui é o seguinte: a gente tem aqui barreiras de potencial, e a gente está assumindo que essas barreiras todas têm a mesma altura e mesma largura, mas a distância entre elas variam de maneira aleatória. Então, a gente está inserindo desordem aqui, e a desordem está na distância entre as barreiras. Então, a gente tem um grafeno aqui, os elétrons vão incidir aqui, vão atravessar ou não essas barreiras, e a gente vai colocar essas barreiras de maneira que a distância está variando de maneira aleatória, e os Ds, que são as distâncias aqui entre as barreiras, vão variar, vão flutuar em torno desse valor de 0, que é um valor fixo, que seria a largura das regiões das barreiras, e esse epsilon i aqui é dado por essa expressão aqui, e basicamente o que a gente tem é que esse epsilon i ele vai flutuar em torno, ele flutuará em torno de 0, porque o cosseno ele varia de -1 até 1. A gente tem aqui esse ficar aqui, que é a variável aleatória. Esse ficar aqui, ele assume um valor aleatório entre 0 e 2π, uma fase aleatória. E para cada largura aqui, para cada D1, D2, D3, para cada um desses valores, para cada região aqui, esse epsilon i vai ter um valor que vai variar de maneira aleatória por conta dessa fase aleatória aqui dentro. E se a gente põe esse alfa aqui igual a 0, o que a gente tem é que esse epsilon i aqui, à medida que você vai aumentando o índice i, é que ele vai flutuando em torno de 0. Aqui não está em torno de 0 porque a gente somou 1 em todos os resultados,
porque esse epsilon aqui tá relacionado com a distância. Então, como a gente não quer distâncias negativas, a gente somou 1 em todo mundo e fez com que, ao invés de eles flutuarem em torno de 0, eles vão flutuar em torno de 1. Então, se a gente põe alfa igual a 0, esse valor de epsilon aí vai flutuar aqui, tendo valores aleatórios, em torno de 1. E à medida que a gente vai aumentando esse valor de alfa aqui, esse alfa é o que vai representar o que a gente chama de correlação. À medida que a gente vai aumentando o valor de alfa, essas oscilações, essas flutuações vão diminuindo, porque agora esse valor, a gente está dividindo esse cosseno aqui por um valor que, à medida que a alfa aumenta, esse valor vai ficando cada vez maior. E quando o alfa é igual a 3, por exemplo, a gente basicamente não tem mais flutuação. E a gente tem que, basicamente, as distâncias estão correlacionadas umas com as outras. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é, de alguma maneira, tirando a desordem. E apesar de ter a aleatoriedade aqui, existe uma correlação entre as distâncias, entre as regiões. Ou seja, a distância 10, ela vai depender da distância 9, 8 e assim por diante. Então, existe uma correlação entre as distâncias. E essa correlação, de maneira, suprime a aleatoriedade. E o que se observa, normalmente, nesses sistemas, é que você sai de um estado localizado, que é quando você tem desordem, e a correlação, que normalmente acontece, ele leva a um estado bilocalizado. Então, a gente sairia de um estado isolante para um estado metálico. Isso é o que normalmente acontece quando a gente introduz correlação nesses sistemas. Então, vamos seguir para ver o que foi que a gente obteve de verdade aqui. E esse, basicamente, aqui, o que a gente está fazendo aqui é calcular a transmissão, e o menos logaritmo da transmissão, na verdade, é a média, né? A gente fez aqui várias realizações e ter a média da transmissão. A transmissão em função da energia e em função do alfa, que é o coeficiente que dá a correlação do sistema. E a gente fez isso para diferentes ângulos de incidência. Então, a gente calculou para π sobre 5, π sobre 10 e π sobre 20. Então, a gente tem essa faixa aqui para baixas energias que tem transmissão aqui. Mas para frente eu vou explicar basicamente o que é que está acontecendo aqui. Mas para ângulos de incidências grandes, para essa região aqui a gente não tem transmissão nenhuma, né? A transmissão é 0. Mas à medida que o ângulo de incidência vai diminuindo, a gente observa que o coeficiente alfa aqui começa a fazer o que a gente esperava, né? Porque quando a gente não tem correlação, a gente tem um estado desordenado, todo mundo localizado, então os elétrons não deveriam cruzar as barreiras, né? As barreiras deveriam, de alguma maneira, impedir que elas cruzem as barreiras e aí elas ficariam confinadas ali dentro. Mas à medida que a correlação vai aumentando aqui, eu vou aumentando o valor de alfa, estados aqui que os elétrons começam agora a transmitir, começam a atravessar as barreiras e começa a ter agora a função de ondas desses elétrons espalhadas por toda a superrede. E aqui a gente usou 400 barreiras, no caso, né? Se eu não me engano, foram 400 barreiras. E quando eu aumento ainda mais, aqui o ângulo diminui ainda mais o ângulo de incidência, né? Quando ele fica mais próximo aqui de 0, π sobre 20, a gente vê mais claramente aqui essa faixa aqui, onde a transmissão seria 1, né? Então, basicamente, eu tenho aqui 400 barreiras, mas como o ângulo de incidência é muito pequeno, na verdade, muito próximo de θ igual a 0, que seria onde teria a transmissão 1, que seria o tunelamento de Klein. Quando eu me aproximo do tunelamento de Klein, eu começo a ver essa transição aqui, né? Entre um estado isolante para um estado metálico. Então, essa transição, ela ocorre a depender do meu ângulo de incidência. Se eu estou muito longe da incidência normal, eu não vejo essa transição. Se eu estou próximo do tunelamento de Klein, se eu estou próximo de θ igual a 0, eu começo a ver o coeficiente alfa aqui introduzir a transição entre o estado isolante para o estado metálico. E para a gente entender o que está acontecendo ali, é importante a gente entender o que acontece quando um elétron está atravessando uma barreira potencial no grafeno. Tá? Então, vamos analisar aqui, imaginar que isso aqui seja uma barreira potencial. Θ seria meu ângulo de incidência e o φ seria o ângulo de saída. Então, eu teria aqui
o momento Kx aqui para regiões onde o barreira potencial é zero, e um momento Qx aqui, onde o potencial seria V. Então, a única diferença aqui, em vez de E, é que eu tenho E menos V ao quadrado. E o KY, ele se conserva, porque no eixo Y o potencial não muda, então o KY é igual nas duas regiões. Então, eu tenho que assumir que o KY se conserva porque as barreiras só mudam em X, o V só depende de X. Então, eu tenho conservação do momento na direção Y. E aí, a conservação do momento na direção Y implica que K sino de θ é igual a Q sino de φ. K sino θ seria o momento na direção Y. Eu pego o momento K e multiplico pelo seno de θ, isso dá a componente Y do momento. E na região da barreira, o momento na direção Y seria o Q vezes seno de φ. Então, se eu substituo aqui quem é Q, e quem é K e quem é Q, eu tenho essa relação aqui. Então, a depender da energia e do meu potencial, eu sei dizer exatamente, a depender do meu ângulo de incidência, quem vai ser o meu ângulo de saída dentro da barreira. Então, eu sei exatamente quem são esses ângulos. Dado o meu ângulo de incidência, eu sei quem é o meu ângulo de saída. E o que a gente tem basicamente é o seguinte: quando a transmissão, existe um ângulo crítico, onde as partículas elas são transmitidas aqui, quando esse φ aqui é 90 graus, ou seja, você incide aqui com um certo ângulo, e aqui o ângulo de transmissão é 90 graus, ele transmite aqui exatamente a interface. E esse ângulo crítico, θ, a gente chama de θc, que é dado por isso daqui. E o que acontece é o seguinte: se o meu ângulo de incidência é maior que o meu θc, ou seja, eu vou incidindo aqui e ele vai transmitindo. Chega um certo ângulo, à medida que eu vou aumentando θ, chega uma hora que φ fica 90 graus. O que acontece agora quando eu aumento ainda mais θ? Acontece que eu tenho um modo evanescente. A função de onda que se torna uma exponencial real e ela decai para zero, que seria um modo evanescente. Normalmente você tem isso quando você tem um poço finito lá, né? O poço potencial, quando resolve, a gente sabe a solução fora do poço é um exponencial que cai para zero rapidamente. E para ângulos de incidência menores que o ângulo crítico, você tem um modo propagante aqui dentro. Então, você tem mais transmissão aqui. E ao invés de ter um modo evanescente, você tem um modo propagante. Então, o que a gente tem, o comportamento que a gente tem basicamente é esse: se a energia é menor que metade do potencial, o ângulo de incidência sempre vai ser maior que o ângulo de transmissão. Isso significa que quando a energia é menor que V2, eu sempre vou ter um modo propagante. Porque eu nunca vou ter o ângulo φ igual a 90 graus. Porque o φ sempre vai ser menor que θ. Eu não consigo incidir aqui com um ângulo maior que 90. Então, para essa região aqui, energia menor que V2, eu sempre vou ter um modo propagante. E isso, deixa eu voltar aqui, explica essas faixas aqui de transmissão para energias. Aqui a gente está considerando potencial igual a 0,05. Então, a região onde eu tenho apenas modos propagantes é a região abaixo de 0,025. Então, isso explica essas faixas de transmissão aqui, próximas de 1, porque aqui eu não tenho modos evanescentes, eu tenho apenas modos propagantes. Então, os elétrons aqui, com essas energias, eles atravessam as barreiras de maneira mais fácil. Porque aqui eu não tenho uma função de onda caindo exponencialmente para zero, então eles atravessam de maneira mais fácil a barreira. Quando a energia é igual a V sobre 2, metade do potencial, eu tenho que φ e θ são iguais, e quando é maior que metade da barreira, o φ sempre vai ser maior do que θ, e aí eu posso ter esses modos, eu posso ter esse ângulo crítico aqui, e eu posso ter esses modos evanescentes. E um valor muito específico aqui importante é quando a energia é igual a V. Se a energia é igual a V, o ângulo crítico é zero. Ou seja, a incidência normal é o meu ângulo crítico. Qualquer ângulo que eu coloque acima de zero vai ser um modo evanescente. Eu vou estar acima do ângulo crítico. Então, quando a energia é igual a V, todos os modos, a menos da incidência normal, todos os modos são modos evanescentes. Então, o que se espera quando a energia é igual a V é que tenha a menor transmissão possível, porque todos os modos são evanescentes. Todas as funções de ondas caem exponencialmente para zero quando estão dentro da barreira.
Mas o que é muito interessante é que exatamente quando energia é igual a V, é onde aparecem essas faixas aqui de transmissão. Ou seja, mesmo eu tendo todos os estados, todos os modos evanescentes aqui, ainda assim, a transmissão chega, é possível chegar a transmissão próximas de 1, ou transmissões igual a 1, nesse sistema, mesmo aqui nessa região. Na verdade, é exatamente aqui onde aparecem esses modos que transmitem aqui. Essa faixa de energia onde os elétrons atravessam as barreiras. E eu queria falar também sobre um artigo que está muito relacionado com esse nosso artigo, que foi esse artigo aqui, um Physics Review B, publicado em 2011, que ele estudou basicamente a mesma coisa que a gente, foi o efeito de correlação, mas no caso dele a correlação estava aqui na altura das barreiras. Ou seja, as larguras eram iguais, as distâncias eram iguais, mas o que variava de maneira aleatória era as alturas. Ele calculou a condutância desse sistema e viu que a condutância caía, à medida que você aumentava o número de barreiras, a condutância caía como uma lei de potência. E o expoente aqui desse decaimento era esse eta aqui, que quando o alfa era pequeno, ou seja, quando você não tinha correlação, esse alfa tinha um valor finito aqui, diferente de zero, ou seja, a condutância caía, à medida que você vai aumentando no valor de n, a condutância cai de maneira, o signo a lei de potência, e à medida que você introduz correlação, ou seja, à medida que você aumenta a alfa, esse eta cai para zero, ou seja, a condutância agora não depende mais de n, você pode aumentar quantas barreiras você queira, que a condutância permanece finita. Então, ele tem uma transição aqui, como a gente obteve, uma transição entre estado isolante para um estado metálico, através dessas flutuações aqui na barreira, na altura das barreiras, utilizando esse coeficiente alfa aqui como o expoente que causa essa transição, né? Mas uma coisa bem interessante, e a principal diferença que eu vejo entre o nosso trabalho e esse, é que ele analisou apenas a região onde eu tenho apenas modos propagantes. Se vocês analisarem aqui, esse que aqui é E menos V sobre E. O que é quando você passa essa energia dividindo aqui, você fica com E menos V sobre E, né? Se vocês olharem, a condutância, ela é mínima exatamente quando esse Q é igual a zero, ou seja, quando a energia é igual a V. Exatamente onde eu só tenho modos evanescentes. Então, a condutância realmente vai para zero. E é onde eu menos espero que ocorra a transmissão. Exatamente aqui é o mínimo de transmissão que eu espero. Se vocês olharem esse gráfico aqui, isso aqui é um gráfico de transmissão em função desse Q. Exatamente aqui, quando ele é zero, é onde eu tenho uma faixa mais fininha aqui de transmissão, ou seja, praticamente zero. Eu só terei transmissão exatamente para ângulos igual a zero. Eu só espero que transmita para θ igual a zero. Por conta do tunnelamento de Klein. É onde eu menos espero que tenha transmissão. Por esse motivo que ele analisou justamente a faixa onde eu tenho os modos propagantes, que é essa região aqui. Ou seja, todos os resultados desse trabalho estão nessa região aqui. O que a gente trouxe, basicamente, de novo, foi mostrar que exatamente aqui na região onde temos só modos evanescentes, a gente também consegue ver a transição entre o estado metálico isolante para o estado metálico. E a grande diferença é que na região onde eu tenho apenas modos propagantes, a condutância aqui cai com uma lei de potência, e para a região onde eu tenho apenas modos evanescentes, como a gente vai ver nos próximos slides, a transmissão ela vai cair exponencialmente. Isso é algo que também se espera. Na região onde eu tenho apenas modos propagantes, a transmissão vai cair com uma lei de potência, e apenas modos evanescentes, eu tenho a transmissão caindo de maneira exponencial. Isso aqui são os nossos resultados. Como vocês podem ver aqui, a gente está analisando aqui o comportamento da transmissão ao redor de E igual a V0, que é justamente aquela faixa onde aparece a transição. Então, a gente está calculando aqui, usando alfa igual a 3 em todos os gráficos, e analisando para diferentes ângulos de incidência. Que exatamente aqui, alfa igual a 3, onde eu tenho uma diferença para esse ângulo e esses outros. Então, analisando alfa igual a 3 para diferentes ângulos, eu consigo enxergar o aparecimento dessa região aqui, onde ocorre a transição. E para ângulos grandes, que ângulos grandes para a gente aqui, π sobre 5 já é um ângulo grande, a gente percebe aqui que a transmissão é a zero, praticamente zero, independente da energia aqui. Então, de 30 até 70,
mV, a transmissão está dando zero. E à medida que, se eu fizer um gráfico aqui logarítmico, aqui nesse eixo aqui, a gente vê que à medida que a energia vai diminuindo, ele vai decaindo mais, mas é praticamente nulo a transmissão aqui. Opa! E aí, se eu analisar aqui para π/10, agora o ângulo de incidência mais próximo da incidência normal, eu começo a ver aqui que para energia igual à altura da barreira, a transmissão já não é mais zero. Para as energias próximas aqui dessa condição aqui, a transmissão não é mais zero, ela não decai exponencialmente, né, quando eu vou aumentando o número de barreiras. E quando o ângulo de incidência é π/20, aí eu tenho ainda mais estados aqui, mais energias que não decaem exponencialmente a zero, né? Aqui, tanto 50 como 40 e 60 estão dando valores finitos aqui, ou seja, eu vou aumentando o valor do número de barreiras, posso aumentar, mesmo sendo uma região onde eu tenho apenas modos evanescentes, a transmissão ela não cai, para esses três valores aqui, especificamente, ou seja, eu posso aumentar aqui à vontade, que a transmissão ela continua finita, eu tenho realmente um estado, posso chamar de estado metálico, e para essas outras energias aqui, eu teria um estado isolante aqui nessa região, porque é quando a transmissão ela vai caindo à medida que eu vou aumentando o número de barreiras. E a gente analisou aqui também esse coeficiente de lambda, que é o coeficiente aqui, chamado coeficiente de Lyapunov, né, que dá a taxa com que, basicamente, essa transmissão vai cair, né? O quão rápido ele vai cair exponencialmente à medida que eu aumento o número de barreiras. E aqui, nesse primeiro gráfico aqui, todos esses três gráficos aqui, eles estão exatamente quando a energia é igual a V0. Então, a gente está analisando exatamente ali no meio, onde eu tenho apenas modos evanescentes. Se a gente olhar aqui direitinho, para ângulos grandes, todo mundo decai exponencialmente. Aqui é um gráfico logarítmico, por isso está uma reta aqui, mas ele decai exponencialmente, independente do valor de alfa, independente da correlação que eu ponho, que é o que a gente já esperava. À medida que eu vou diminuindo o ângulo, π/10 aqui, a gente consegue ver agora que alguns estão caindo aqui, mas outros não decaem à medida que eu vou aumentando o valor de alfa. Ou seja, eu introduzo correlação, à medida que eu vou aumentando a correlação no meu sistema, eu vou saindo de um estado localizado para um estado delocalizado, eu vou saindo de um estado isolante para um estado metálico, uma transição aqui. E quando eu olho para o valor de lambda, se o ângulo é grande, esse lambda não muda, basicamente, ele permanece constante. Isso significa que, à medida que eu aumentar o número de barreiras, a transmissão vai cair para zero, muito rápido, exponencialmente. Mas, se eu considero ângulos pequenos, aqui π/8, π/10, π/20, π/40, à medida que eu vou aumentando a correlação, o valor de lambda cai para zero. Lambda ser zero significa que a transmissão não depende mais do número de barreiras, e eu aumento o número de barreiras e a transmissão não cai para zero. Então, esse, basicamente, foram os resultados desse primeiro trabalho que a gente obteve. Alguém tem alguma pergunta? Eu só queria ouvir alguém falar alguma coisa. Eu tenho uma, professor. O senhor falou que esse lambda aí tem a ver com... É o expoente de Lyapunov. Isso. O expoente de Lyapunov, pelo menos do ponto de vista clássico, ele mede a distância entre duas trajetórias. Como eu posso pensar o expoente de Lyapunov nesse contexto? Eu não entendi muito bem. Pronto, esse coeficiente de Lyapunov aqui, ele é o inverso da distância de localização. Se a gente volta, a gente pode entender dessa seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui, quando eu tenho desordem no sistema, eu tenho um estado localizado, e essa localização, eu posso, de certa forma, medir um comprimento de localização. E esse coeficiente de Lyapunov seria o inverso desse comprimento de localização. Quanto maior o lambda, seria mais localizado está o meu sistema. E quanto menor o valor de lambda, significaria que o comprimento de localização seria muito grande, ou seja, está delocalizado. Então, à medida que eu aumento o lambda, eu estaria aumentando o comprimento e localização do meu sistema, ou seja, estaria cada vez mais espalhado. A função dele estaria cada vez mais espalhada, e à medida que esse coeficiente lambda vai para zero, ele está, na verdade, ao contrário, né? Ele é o inverso do comprimento e localização,
Então, se lambda diminui, quer dizer que o L está aumentando. Então, à medida que o lambda vai para zero, o comprimento de localização está aumentando, então o estado está cada vez mais delocalizado. E se lambda aumenta, significa que o L está diminuindo, então o estado está cada vez mais localizado. Então, esse quociente lambda aqui está relacionado com o inverso desse comprimento de localização do sistema. Ô, Jonas, só fazer desculpa, só fazer uma coisa. Se você está chamando, talvez ele não conheça o nome comprimento de localização, ele conhece o caminho livre médio. Então, só para. Né, que é a mesma coisa, talvez ele conheça só por nomes diferentes. É isso. Tá, pronto. Ok. Jonas, por favor. Sim. Jonas, a transição do lambda para zero, diferente de zero, ocorre justamente em alfa igual a 2. Você chegará a discutir esse fato no artigo? Por que o 2? Pois é, é um mágico, né? Todo mundo cai ali em 2, né? A gente não discutiu isso não, por que ser o 2, né? Eu não lembro dele. Ô, Adalto, olha, eu lembro que, assim, né, o Lira, como o Lira, né, é mais especialista nisso aí do que a gente, ele não comentou nenhum motivo especial, então a gente também não achou que tivesse, né, então, assim, né, por que 2? A gente chegou a olhar 2 e tal, mas não vimos aí, não fomos atrás de motivo, né, se tem alguma relação. Se você tiver alguma aí, é bom que a gente já fica sabendo, né? Não, eu estou curioso, né, porque, na verdade, né, como ele está associado, né, ao alcance da desordem, né, o alcance da interação, se você quiser, com a desordem. Aí, então, 2 geralmente é um número mágico, né, que separa, né, o que é curto alcance de longo alcance, né? Então, sim. Bem, é uma curiosidade. Tudo bem. Mas realmente, porque o 2, não saberia dizer. Mais alguma pergunta aí? Ou? Será que tem a ver com a dimensionalidade? Eu não sei. O que eu diria tem a ver com o fato dessas flutuações aqui, justamente de serem reduzidas. A partir do 2, você praticamente não tem, você tem longo alcance aqui. Você tem correlação no longo alcance, né? Você praticamente não tem flutuação aqui no valor de epsilon. Também no 2 que ocorre, né? Eu entendo assim, né? Mas o porquê que realmente no 2, pois é, dá a impressão que é uma transição de um sistema de longo alcance para curto alcance, agora mediado por alguma coisa que, bem... Tudo bem. Vamos seguir para o próximo trabalho. O próximo trabalho é falar sobre superredes magnéticas, e o primeiro trabalho, basicamente, que estudou barreiras magnéticas no grafeno foi esse PRL aqui. Um problema muito simples, uma barreira magnética, né? E saiu um PRL desse trabalho, né? Então, no começo, foram os primeiros anos do grafeno, qualquer coisa que saia do grafeno era artigo bom, né? Até coisas bem simples. E aí, você tem simplesmente aqui uma região, você teria regiões aqui com campo magnético uniforme e regiões com campo magnético zero. E o potencial vetor, ele teria essa forma aqui. Então, você teria essas barreiras magnéticas, o potencial vetor, que é realmente entra na equação de Dirac, seria dessa forma aqui, com esses degraus aí. E o que se faz é basicamente resolver a equação de Dirac com esse potencial vetor. E o que acontece de bastante interessante nesse trabalho é que você, diferente das barreiras eletrostáticas que a gente mostrou anteriormente, as barreiras magnéticas confinam os elétrons aqui. Você não tem mais aquele problema, a questão do talamento de Klein, de atravessar de maneira sem ver as barreiras magnéticas, elas são vistas pelos elétrons. E a gente pode explicar isso da seguinte maneira, né? A gente sabe que o potencial vetor ele acopla com o momento na equação, né? Então, se a gente olhar para a componente x do momento aqui, esse φ seria o ângulo de entrada e esse φ2 seria o ângulo de saída. Então, imagine que aqui tem um ângulo de entrada aqui nas barreiras e um ângulo de saída. O potencial vetor aqui é zero no início.
mas no final ele tem esse valor aqui que eu chamei de φ, que seria o fluxo magnético total aqui, esse φzão aqui. Então, o KY, inicialmente, seria S, sendo φ1, que seria o limite de entrada nessas barreiras, e o KY final seria esse. Mas, da mesma forma que antes, o campo magnético só está variando em X. Aqui tem um XY, mas na verdade é só X, não tem Y não, é só varia em X. O potencial vetor também só varia em X, apesar da componente não nula é o AY, mas o potencial vetor só varia em X. Então, a gente tem conservação do momento em direção Y, não tem barreira nenhuma na direção Y, não tem nada mudando em Y. Então, a gente tem que também pôr conservação para KY aqui. Quando a gente faz isso, a gente fica com essa relação aqui, seno φ1 igual a seno φ2 menos φzão sobre E. Ou seja, a depender do fluxo total e depender da energia, eu vou ter ângulos de incidência que não vão satisfazer essa relação, ou seja, o seno de φ não pode mais variar de menos 1 a 1, e é de menos 1 até 1 menos φ sobre 2, sobre E. Ou seja, eu vou ter regiões aqui onde esse φ1 ele vai ter transmissão, a partir de um certo valor, a transmissão não existe mais. Ou seja, quando o φ1, o ângulo de incidência, não satisfaz essa relação, a transmissão é nula. Ou seja, o elétron vai, bate na barreira e volta. E quando o φ sobre E é maior ou igual a 2, essa região branca aqui, ele praticamente engole tudo, então todo mundo que chega volta. Ou seja, essa barreira confina completamente a transmissão dos elétrons. Ou seja, com uma barreira magnética é possível você totalmente impedir que ninguém passe por ela. Basta colocar um fluxo magnético que, depende da energia com que esse elétron venha, se essa relação seja maior ou igual que 2. Se isso acontecer, ninguém atravessa. E o que a gente fez nesse trabalho com barreiras magnéticas foi introduzir a variação da velocidade de Fermi. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente viu lá que a relação de dispersão que a gente tem linear entre o grafeno, se a gente comparar com o caso relativístico, a única diferença é que, em vez de a velocidade da luz C, a gente tem a velocidade de Fermi, de F. E existem várias formas de você alterar a velocidade de Fermi no grafeno. Uma delas, você pode fazer por dopagem, curvatura, potenciais periódicos, substrato. Esse aqui é um resultado experimental, onde, a depender do substrato, a velocidade de Fermi ele tem diferentes valores aqui. Pode de 0,35 vezes 10 a 6 até 2,5, né, aproximadamente aí. Então, é possível, já foram obtidos valores até 3 vezes 10 a 6 metros por segundo para a velocidade de Fermi no grafeno. Ou seja, é possível você modular e controlar. Uma maneira também de fazer isso é variando a concentração de elétrons no grafeno. Quando você faz cálculos utilizando a interação elétron-elétron, né, com problemas de muitos corpos, no grafeno você descobre que existe uma renormalização na velocidade de Fermi, e dependendo da concentração eletrônica, essa velocidade de Fermi vai ter diferentes valores. Então, uma forma de você ter uma distribuição aí periódica, ou uma modulação na velocidade de Fermi, seria você aproximar aqui planos metálicos aqui no grafeno, de maneira que a interação clubiana vai fazer com que os elétrons tendam a se concentrar mais aqui, nessas regiões. A repulsão aqui, entre essas placas metálicas e os elétrons daqui, vai fazer com que eles se concentrem mais aqui. Se eles estão mais concentrados aqui, a velocidade de Fermi nessa região vai ser diferente dessa. Então, eu teria uma modulação aqui na velocidade de Fermi, introduzida por essas placas metálicas aí. Isso é como se é possível fazer experimentalmente, até hoje ninguém nunca fez esse experimento especificamente, mas é como se, isso é uma forma de você ter essa modulação na velocidade de Fermi, não só, e dependendo da aproximação que você faz dessas placas, quanto mais próximos ou mais afastados, você também vai controlando essa modulação. Você pode, por exemplo, colocar aqui um substrato 1, substrato 2, substrato 1, substrato 2, isso altera a velocidade de Fermi em cada região, mas você não pode controlar, porque fica uma variação fixa, né? Com as placas metálicas, dependendo da proximidade, quão próximas elas estão, você teria uma forma de controlar. Então, seria mais interessante, né? Você mudar, variar essa velocidade de Fermi, a depender do que você deseja fazer. Então, o nosso trabalho aqui, que a gente publicou, foi o trabalho principal do Ícaro, né, da dissertação dele, foi estudar o problema das barreiras magnéticas, só que agora introduzindo a modulação na velocidade de Fermi. Então, eu tenho umas regiões aqui onde o campo magnético. Eu tenho um campo magnético que eu não tenho, seria essa linha preta, né? A gente analisou aqui 3 casos. O caso de apenas barreiras,
que é aquela figura inicial que eu mostrei. Eu tenho um campo magnético aqui, eu não tenho. Tenho um campo magnético, não tenho. Tenho um campo magnético, não tenho. Seria apenas barreiras. Também analisamos o que a gente chamou de barreira e poço, que aqui eu teria um campo para cima, aqui um campo para baixo, um campo para cima, um campo para baixo, um campo para cima, um campo para baixo. E também a gente analisou o terceiro caso, seria uma rede infinita, se WB e WW tem a mesma largura, esse carinho fica só oscilando aqui, o potencial vetor fica só oscilando aqui, e você poderia criar uma superrede infinita com esses campos magnéticos. Então, a gente analisou 3 casos, caso só de barreira e poço, e o caso de uma superrede infinita. E uma coisa interessante aqui, importante dizer, é que a gente usou um sistema, a gente deixou tudo adimensional, por questões de erros numéricos que aparecem quando a gente põe as constantes. E aí, quando você põe tudo adimensional, o VF vai para 0. Você bota VF igual a 1, reportado vira 1, VF vira 1. E agora, como colocar a modulação na velocidade Fermi se a velocidade Fermi é igual a 1, né? Esse é no nosso sistema de unidades que a gente escolheu. A gente introduz isso pela energia. A energia, nesse sistema adimensional, ela é expressa em termos disso aqui. Então, a velocidade Fermi está aqui dentro da energia. Então, a gente diz que o elétron vai ter uma certa energia nessa região, uma energia diferente. E a mudança na energia vem por esse coeficiente aqui, zeta, que a gente chama de zeta, que é a razão entre as velocidades de Fermi. Então, basicamente, o que eu tenho é que nessa região aqui, por exemplo, a energia vai ser E, e a energia aqui vai ser E multiplicada por zeta. Ou seja, a variação da velocidade de Fermi sendo incorporada pela energia, nesse sistema adimensional que a gente utilizou. E aí vamos para os resultados, né? Aqui a gente tem os casos... o tempo está passando rápido. Vamos lá. A gente tem os casos apenas com barreiras, e aqui é a transmissão em termos do ângulo de incidência. E aqui a gente manteve o fluxo total fixo. Se você analisar aqui, a gente está dizendo que WB é 1 sobre N. Então, a gente tem aqui uma barreira, 2 barreiras, 3 barreiras, 6 barreiras. A gente está aumentando o número de barreiras, mas a gente está mantendo o fluxo total fixo, porque apesar de aumentar o número de barreiras, eu reduzo a largura dessa região, então ele não sobe tanto aqui. Então, basicamente, digamos que uma barreira seria o potencial vindo daqui para cá. Esse seria o fluxo total. 2 barreiras, ele sobe um pouquinho, vem reto e sobe para cá de novo. Então, o fluxo total continua o mesmo. Se o fluxo total é o mesmo e as energias também são as mesmas, as regiões onde tem transmissão diferente de zero também são as mesmas. Então, para esse caso especificamente, a transmissão de menos π sobre 2 até zero. Lembrando que para mudar a região entre transmissão diferente de zero, eu teria que mudar o fluxo total ou a energia. Então, todo mundo aqui transmite na mesma região, de menos π sobre 2 até zero. E aí, o que a gente observa aqui, para esse... A gente tem aqui esse zeta é igual a 1, onde eu não tenho mudança na velocidade de Fermi. Aqui zeta é igual a 2, eu estou aumentando a velocidade de Fermi na região das barreiras, e aqui eu estou diminuindo a velocidade de Fermi na região das barreiras. A gente observa que a gente consegue aumentar ou diminuir a transmissão nessas barreiras, mudando a velocidade de Fermi. E o que é interessante é que, à medida que eu vou aumentando o número de barreiras, primeiro aqui, aumentar a velocidade de Fermi aumentava a transmissão. Mas quando eu boto 2 barreiras, agora aumentar a velocidade de Fermi, na verdade, diminui, e o que aumenta, na verdade, a transmissão é diminuir a velocidade de Fermi. Ou seja, dependendo do número de barreiras, eu tenho diferentes comportamentos. Então, aumentar o número de barreiras, aliás, aumentar a velocidade de Fermi pode aumentar ou não a transmissão, a depender do número de barreiras que eu tenho. E o comportamento aqui que já foi observado antes é que, à medida que eu vou aumentando esse número de barreiras, à medida que eu vou fatiando o meu fluxo total por pequenos fluxos, eu vou chegando ao estado onde todo mundo transmite para todos os ângulos aqui. Esse outro gráfico aqui me mostra agora para N fixo, né? E eu analiso várias energias diferentes. Aqui, energia igual a 2, 3, 4 e 7. Também para a mesma variação. E aqui eu vejo novamente que é possível controlar e reduzir bastante a transmissão variando a velocidade de Fermi. Existem picos aqui da transmissão que tocam em 1,
E esses picos eu posso também controlar, esses picos de ressonância aqui de transmissão, eles são também controlados com a velocidade de Fermi. Basicamente, para zeta igual a 1 aqui, onde a velocidade de Fermi é igual a, não tem modulação da velocidade de Fermi, e basicamente tem transmissão sem nenhum processo de interferência aqui, né? Todo mundo transmite. E à medida que eu mudo a velocidade de Fermi, eu introduzo interferência, e aí eu tenho aqui picos de ressonância, picos de ressonância de transmissão. E esses picos, eles são controlados, podem ser controlados e variados com a velocidade de Fermi. E aqui é um gráfico de contorno aqui, do zeta em função do ângulo de incidência. E a gente pode ver aqui que para diferentes ângulos de incidência, aqui você tem uma oscilação na transmissão à medida que você vai aumentando o zeta. Ou seja, realmente é possível controlar a transmissão aqui, variando a velocidade de Fermi. Você tem uma oscilação. Para alguns ângulos é possível você transmissão 0, dependendo do ângulo de incidência, e transmissão 1. Então é possível você fazer transmissões de 0 a 1, apenas modificando a velocidade de Fermi. Para o caso de muitas de barreiras e poços, a gente tem algo bem interessante aqui, né? Quando a largura da região da barreira e do poço são iguais, a transmissão ela se dá aqui em torno do θ igual a 0. E quando a região da barreira é menor que a região do poço, a transmissão dá para ângulos positivos. E quando a região da barreira é maior, a largura da região da barreira é maior que a do poço, a transmissão se dá na região de ângulos negativos. Então, a depender de como eu controlo essas larguras, eu consigo controlar para quais ângulos de incidência está sendo transmitido. E o comportamento que se repete aqui para todos os casos é a medida que eu aumento a velocidade de Fermi, eu aumento a transmissão, diminuindo a velocidade de Fermi. Aqui eu estou variando a velocidade de Fermi na região das barreiras. Nos poços, sempre eu mantenho constante. E eu diminuindo a velocidade de Fermi, eu diminuo a transmissão. Mas existem alguns valores para essas larguras que são bem interessantes. Como é o caso aqui, quando W, a região do pulso, é igual a 6. E aqui eu estou falando para vários casos, para várias larguras das barreiras. 1, 3, 5, 9. Para 1, 3 e 5 estão abaixo de 6, então a transmissão está aqui na região de θ positivo. Para esse WB aqui, igual a 9, na região positiva. Mas aqui a transmissão só acontece para um ângulo específico. Se você ver aqui, se eu boto, por exemplo, W, a região do pulso igual a 6, e a região igual a 1 aqui, só tem transmissão para esse ângulo. E se você analisar bem aqui, a curva preta, que é o caso sem modulação da velocidade de Fermi, vai estar bem aqui no meio, né? Para todos os gráficos. E à medida que você altera a velocidade de Fermi, você faz com que a transmissão seja aumente ou diminua. Aqui eu botei 0.9, porque se eu botar 0.8, por exemplo, já some, né? Já não tem mais nada vermelho aqui. Então, se eu baixar a velocidade de Fermi, nesses casos aqui, eu corto completamente a transmissão. E se eu aumento a velocidade de Fermi, eu posso fazer com que a transmissão chegue a 1 apenas para um ângulo específico. Isso aqui é muito útil, na verdade. Se eu colocar WB igual a 6, por exemplo, a transmissão ocorre exatamente para θ igual a 0. Um dos problemas experimentais para estudar esse problema de transmissão no grafeno é exatamente você controlar o ângulo de incidência. O que se faz, basicamente, é calcular a condutância, porque na condutância você integra todos os ângulos. E calcular a transmissão é complicado porque é difícil você controlar o ângulo de incidência dos elétrons nessas barreiras. Mas se você colocar uma sequência, aqui é só uma única barreira, um único pulso. Então, uma região com campo para cima, uma região com campo para baixo, você controlando essas larguras e controlando a velocidade de Fermi, você consegue escolher, basicamente, qual ângulo vai atravessar, e você, após as barreiras, você tem uma faixa de elétrons todos alinhados ali, e você poderia usar isso como um colimador de elétrons ali no grafeno. E aqui... Jonas, só um minuto. O Lidiane está perguntando, o número de barreiras agiriam como condições de contorno? Peraí, número de barreiras como condição de contorno? Eu acredito que não. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso. Eu impor o número de barreiras para controlar a velocidade ao invés de variar a velocidade. No caso, você usar a velocidade... tá.
Na verdade, o número de barreiras eu posso usar seria algo, seria um parâmetro a mais que eu posso usar para controlar a transmissão aqui também. O objetivo aqui é analisar o efeito da velocidade de Fermi, então a gente está olhando, mas se você analisar diferentes quantidades de barreiras, você vai ver também que com o número de barreiras também é possível controlar, com as larguras também você consegue mudar algo. Então, são vários parâmetros que você variando, você, de alguma maneira, você afeta a transmissão. Mas aqui a gente está olhando especificamente para a velocidade de Fermi, né? Então, a gente está mostrando que é possível você usar isso como uma chave, né? Você consegue ligar e desligar a transmissão para um ângulo específico, variando apenas a velocidade de Fermi. Você mantém tudo fixo, você controla ali a modulação da velocidade de Fermi, você consegue ligar e desligar a transmissão para esse ângulo. Isso aqui é um resultado bastante interessante. Eu não sei se eu respondi, eu espero que tenha respondido. Respondeu, sim. Ricardo também comentou aqui a respeito. Tá. Eu não estou vendo o chat, então, se alguém tiver alguma pergunta no chat, aí Anderson dá uma olhadinha e me fala. E aqui a gente analisou também o caso para N igual a 6, só para dar uma olhada no que acontece, e aqui você tem a transmissão, ela tem picos aqui de ressonância também, e novamente, quando você altera a velocidade de Fermi, você altera onde estão esses picos de ressonância aqui, basicamente é isso que acontece. E aqui está um gráfico de contorno também para o caso de pulso e barreira, para o ângulo de incidência em relação ao ângulo de incidência e o zeta aqui. Novamente, você tem oscilações aqui da transmissão, a depender do ângulo, à medida que o zeta vai mudando. Então, você realmente consegue controlar se a transmissão se vai ter transmissão total ou nada, a depender da modulação da velocidade de Fermi. E, por último, tem o caso da infinita. E aqui não foi algo tão interessante, mas basicamente acontece que quando você aumenta ou diminui, isso aqui seria o cone de Dirac, visto de um lado e de outro, né? Um corte do cone aqui, os dois lados para KX e KY. E basicamente o que você faz é você aumentar ou diminuir a abertura desse cone. Então, a gente não perder muito tempo, vamos para o último trabalho, que eu acho que o que eu acho mais interessante, acabou ficando sem tempo, mas que é o vale, né? Um filtro de vale no grafeno. Né? O que a gente fez foi basicamente se basear nesse trabalho aqui, nesse PRB aqui de 2012, onde ele propõe uma maneira de você criar um filtro de vale no grafeno. E esse filtro é criado com a combinação de uma barreira magnética mais uma barreira eletrostática. Então, você tem um potencial aqui, não é para a linha vermelha, né? Uma barreira de potencial aqui, U, de X, e teria um potencial vetor, que seria aquele degrauzinho lá que a gente usou no outro trabalho. Você tem uma região aqui com campo magnético, o potencial vetor vem aqui, você viria -1 aqui, e subiria até 1. E ele notou o seguinte, para que a transmissão dependa do vale, lembre, depende do vale, depende daquele, se é K ou K', né? Se eu estou olhando para o ponto K ou ponto K', esse é o vale no grafeno. Lembrando que os dispositivos eletrônicos, eles funcionam você controlando cargas, né, controlando elétrons. E hoje em dia já existem muitos trabalhos estudando spin, como controlar spin, né, você tem correntes de spin, você controlar que apenas elétrons com spin up vão para um lado e spin down para o outro, e é o que chama de spintrônica. E no grafeno e outros materiais também é possível você ter valetrônica, né, que é você controlar o vale. Você tem um K e K', é possível você criar correntes e tudo mais. O que a gente fez no nosso trabalho foi basicamente criar um vale perfeito. Você consegue controlar esse vale, esse filtro aqui, de modo que os elétrons vêm aqui apenas um vale através e o outro não. E para isso a gente colocou esse talzinho aqui, é o índice do vale, né? Ele é mais ou menos 1 a depender do vale. Então você precisaria ter ou um gap variável ou um potencial variável. No nosso caso, a gente deixou o gap constante e variou apenas U. Então, esse termo aqui que entra na equação, que depende do vale, ele não é zero, porque a gente tem um gap constante e uma variação no U. Então, a gente tem aqui um U que é zero, depois tem o valor, que é o que a gente chamou de V antes, né? Potencial eletrostático, e o campo magnético também é uma condição necessária para ter esse filtro. Então, você tem essas duas condições. Tem que ter um campo magnético real,
não pode ser um campo magnético efetivo. Por exemplo, quando você põe um strain, você tem um potencial vetor efetivo lá, mas não acontece quando tem strain. Você precisa ter um campo magnético real e você precisa ter uma variação aqui da velocidade de ferro, uma variação de U e mais um gap constante, pelo menos. E foi o que a gente fez. A gente considerou aqui o potencial U, a barreira de potencial, o potencial eletrostático, e também introduziu aí a variação na velocidade de Fermi, que é introduzida por essas placas metálicas, que é aquela mesma ideia de antes. Então, a velocidade de Fermi aqui fora é V1, e dentro da barreira, dessa barreira, dentro do filtro, a velocidade de Fermi é V2. A gente basicamente analisou como essa variação na velocidade de Fermi pode controlar esse filtro, né? E como antes, a gente também usou unidades adimensionais, esse zeta aqui é que dá a variação na velocidade de Fermi, ela é incorporada na energia. E aqui a gente tem os nossos resultados, e vamos explicar isso aqui, né? Aqui a gente está mantendo a energia fixa, e está variando B0, que é o campo magnético. Está colocando B0 igual a 1, B0 igual a 2, B0 igual a 3. As linhas azuis é K, e as linhas vermelhas é K', cada uma é um vale diferente. E a gente tem 3 valores para zeta aqui. Zeta igual a 1 é quando não tem modulação na velocidade de Fermi. Então, quando não tem modulação na velocidade de Fermi, estou botando aqui a transmissão em função do KY. Então, eu vejo aqui a transmissão é diferente para cada vale, né? Mas à medida que eu introduzo uma variação na velocidade de Fermi, por exemplo, sem olhar para a linha tracejada, a gente vê que a transmissão, pelo menos para KY igual a 0, ela é 1, ou seja, ele tem transmissão total para o vale K, e transmissão é 0, ou praticamente 0, para a K'. Então, variando a velocidade de Fermi, eu consigo escolher qual vale eu consigo fazer um vale passar completamente e outro vale não atravessar o filtro. E é também possível eu ter um valor de zeta onde o contrário aconteça. Agora, o K' é que tem transmissão 1, e o K ele tem transmissão muito próxima de 0 aqui, ou seja, eu consigo escolher, não só permitir que apenas um vale atravesse o filtro, mas também escolher qual vale está sendo transmitido. E à medida que eu vou aumentando o campo magnético, isso fica mais evidente. E aqui, quando eu aumento o campo magnético, eu estou aumentando aquele fluxo total, então o intervalo de KY entre transmissão também é reduzido, por isso está mais reduzido aqui. Transmissão para KY maior do que isso não teria, né? A barreira magnética estaria confinando. Mas essa escolha aqui dos valores de zeta aqui ficam ainda mais evidentes. Aqui ainda tem uma transmissãozinha próxima de 0, mas aqui é totalmente 0 praticamente, quando B0 é igual a 3. Ou seja, eu consigo realmente escolher qual vale está passando, atravessando o filtro. E aqui eu tenho a transmissão em função do zeta. E para KY igual a 0, exatamente para esse ponto. Para gente ver o que é que está acontecendo aqui, né? Vocês podem ver, existem diversos comportamentos aqui, e esses 3 comportamentos são descritos aqui, né? Eu tenho 3 processos de transporte aqui, um chamado de interbanda, processo de anelamento e um intraband. Qual a diferença desses 3 processos aqui, né? O primeiro, ele ocorre entre uma banda de condução e uma banda de valência. Essa figura aqui eu peguei para exemplificar e ficar claro para todo mundo. Esse é um artigo aqui. Alguém vai falar alguma coisa ou não? Pronto. Então, aqui seria o processo de interband. Eu saio de uma região da banda de condução e vou para a banda de valência. E quando eu tenho isso, eu tenho o que a gente chama de ressonância de Fabry-Perot. Então, essas oscilações aqui são ressonâncias de Fabry-Perot. E quanto maior o campo magnético, mais deslocados estão as ressonâncias entre os 2 vales. Quando o B0 é igual a 3, basicamente um pico de um vale é um mínimo aqui para o outro. Então, para B0 igual a 3, eu tenho realmente as ressonâncias alternando de maneira distinta. Quando um está num pico de ressonância, a outra está no mínimo de transmissão. Essa outra região aqui
é a região onde tem um processo de tunelamento. É quando eu saio, que está exemplificado aqui, eu saio de uma barreira, de uma banda de condução para um gap. Ou seja, basicamente aqui eu estou saindo da banda de condução para o gap, então, a menos que essa região seja muito estreita, eu não tenho transmissão nenhuma. A funcionalidade cai exponencialmente aqui, e a transmissão vai para zero, independente do vale que eu tenho. E aí, depois dessa região, eu tenho um processo de intrabanda, que é transmissão entre duas bandas de condução, que é essa região aqui. Que ela não está tão clara aqui, mas ela fica evidente aqui nesse outro gráfico. Então, tem três processos de transmissão aqui, que estão sendo controlados pela velocidade Fermi. Tem essa ressonância Fabry-Pérot, tem um gap aqui, um gap sem transmissão, e tem essa outra região, que nessa outra região aqui não tem tanta alteração entre os valos. Né? Esse outro gráfico aqui, eu mantendo o campo magnético fixo, eu vou treinando energia, e aqui eu quis mostrar o seguinte: é possível você também, além de escolher qual vale vai transmitir, você escolher os dois transmitirem ou os dois não transmitirem, a depender da velocidade Fermi. Esse gráfico aqui do meio, contínuo, que aqui também está dando zero, mas o gráfico contínuo é sem variação na velocidade Fermi, mas eu posso fazer com que os dois transmitam, como esse caso aqui do pontilhado. O pontilhado é o valor de zeta, onde ambos os vales transmitem com transmissão igual a 1, independente do valor de KY. Basicamente, em todo o intervalo onde tem transmissão, a transmissão é 1 para os dois. E também existe um valor onde é 0. Ou seja, eu consigo fazer os dois passarem. Eu consigo fazer nenhum dos dois passarem. Eu consigo fazer um passar e o outro não, e escolher qual vai passar. Ou seja, eu tenho um controle total desse filtro, apenas variando a velocidade Fermi. Um controle total. E aqui está um gráfico de contorno aqui, para o K e o K'. Aqui eu tenho as ressonâncias Fabry-Pérot, eu tenho aqui o gap, e aqui você vê que os máximos para um está exatamente dentro do mínimo do outro, né? Uma figura para exemplificar basicamente o que está acontecendo aqui. Eu também calculei aqui para terminar, está terminando, tá? Passei um pouquinho de tempo, mas o que eu chamei aqui de eficiência do meu filtro, né? A eficiência do meu filtro eu chamei como se a transmissão para um vale dividido pela soma dos dois. Isso aqui seria a eficiência do meu filtro. Novamente, dependendo do vale, dependendo da velocidade Fermi, posso fazer essa eficiência C1 para cada um dos vales. Ou seja, eu posso fazer com que ele seja 100% eficiente. Filtre apenas um vale e deixe passar o outro. E escolher qual dos vales vai ser filtrado. E outra coisa também foi a condutância, que eu calculei aqui, para cada vale, e o que eu chamei aqui de polarização, que é a diferença da condutância para cada vale dividida pela soma dos dois. Como vocês podem ver aqui, a polarização pode ser 1 ou menos 1, a depender da velocidade de Fermi. E a polarização ser 1 ou menos 1 significa que, a mesma coisa de antes, está atravessando apenas um vale. E aqui é mais interessante porque aqui eu estou integrando em todos os ângulos, né? Então, eu não estou olhando mais apenas para um ângulo de incidência. Eu estou somando todo mundo que está vindo, todos os raios que estão vindo ali, incidindo nesse filtro. E eu estou dizendo que a polarização vai ser 100%. Eu tenho o título do artigo é isso, né? Um filtro perfeito, né? Controlado pela velocidade Fermi. Então, eu consigo realmente controlar tudo com a velocidade Fermi. E isso foi esse trabalho aqui, que foi publicado na Carbon. É o trabalho que eu publiquei até hoje, foi bem interessante, eu acho que vocês, espero que vocês tenham gostado também. Para concluir, eu só queria fazer um resumo geral. A gente analisou aqui as propriedades de transporte no grafeno, a gente viu que estudou o caso com desordem e viu que a correlação ele traz uma transição entre um sistema metálico isolante na região dos modos evanescentes. A gente também estudou o caso de barreiras magnéticas, moduladas pela velocidade Fermi, viu que é possível controlar a transmissão através delas. E para o caso do vale do filtro, a gente viu que a velocidade Fermi tem um controle total sobre esse filtro, né? Permitindo passar os dois vales, nenhum dos dois, um ou outro, de maneira 100%. Então é isso, tá? Obrigado.
Muito obrigado, Jonas, pelo seminário, ótimo seminário, né? Muitos resultados, aí, muitos trabalhos interessantes. Agora eu passo a palavra para quem quiser fazer qualquer tipo de comentário, pergunta, né? Pode abrir o microfone, quem tiver interesse, por favor, e fazer a pergunta aí para o palestrante e tal. Estamos abertos a discussões à vontade. Eu tenho uma pergunta. Eu ouvi uma das apresentações dos seminários falar sobre o pentagrafeno, que tem características similares ao grafeno, porém a estrutura é diferente, só são 5 carbonos. Tem relação entre esse estudo da velocidade de Fermi e o pentagrafeno? Pretende-se fazer uma extensão ou é um material que não está sendo tão abordado? Pronto, a questão do pentagrafeno é que o pentagrafeno ele não é um sistema que pode ser descrito pela equação de Dirac como grafeno. Então, a gente não teria um modelo contínuo baseado na equação de Dirac que teria uma velocidade Fermi que estaria simulando ali a velocidade da luz por sistema relativístico. Então, é um